Olá, salve! O Flamengo perdeu para o Bolívar por 1-0 e fez o resultado que lhe interessava. No agregado, ganhou de 2-1 e está nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Vamos contar como foi no meu comentário pela Super Rádio Tupi e aqui para o canal Heraldo Leite na Cara do Gol. Mas antes aquele recado, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para você receber as notificações e você vai ficar na cara do gol. Garotinho José Carlos Araújo, meus amigos da Super Rádio Tupi, torcida do Flamengo, que sofrimento foi obter essa classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Muito pelas circunstâncias, todas as circunstâncias, a partir dos problemas que o Flamengo vem sofrendo, de perda de seus principais jogadores. Na reta final dessa fase da Libertadores, o Flamengo perdeu Pedro, perdeu Cebolinha, perdeu Vinha, que não é titular, mas é um jogador que reveza bem na lateral esquerda com Ayrton Lucas, e mais do que isso, perdeu a Arrascaeta no jogo contra o Botafogo recentemente. E aí, quando você perde a sua flecha, você tem pelo menos o arco, bota uma outra flecha no lugar. Quando você perde o arco e a flecha, amigo, fica muito mais difícil para o indígena conseguir dar o recado, a conta do recado para a sua tribo. E foi o que aconteceu com o Flamengo. O time do Flamengo não tinha força de criação. Hoje, o que fez o Tite? Montou uma defesa bem consistente, né, com seus 4 jogadores principais, e colocou 2 volantes, Pulgar e Léo Ortiz, para proteger. O terceiro homem de meio de campo, o De La Cruz, um pouco mais liberado do que ele está normalmente acostumado a fazer no Flamengo, onde ele é segundo homem quando está jogando a Arrascaeta. Hoje, o De La Cruz era um homem de criação, para se aproximar lá do centroavante, que é o Carlinhos, não é o Pedro nem é o Gabigol. Tecnicamente inferior a esses dois titulares e reserva, ele é o terceiro jogador da posição. E manteve os pontas, o Gerson pela meia direita e o Luiz Araújo pela meia esquerda. Ponta esquerda, ponta direita, voltando um pouco mais voltando do que atacando, mas de vez em quando era preciso dar uma espetada no time adversário. O Flamengo até teve uma chance no começo do jogo com o Gerson pela direita, meteu a bola tentando fazer a curva, ela foi reto para fora. E depois, em 2 jogadas de penetração, em que o Carlinhos saía da área, vinha atraindo a marcação dos zagueiros centrais, e o Gerson penetrou uma vez, o De La Cruz penetrou uma outra vez, foram chances criadas pelo Flamengo, desperdiçadas. No início do segundo tempo, já era para voltar com o Bruno Henrique, porque o que estava faltando para o Flamengo, que criou algumas oportunidades, o time do Bolívar também criou, foram 11 finalizações no primeiro tempo, mas só 2 certas. O Flamengo teve 2 oportunidades de gol, criadas por esses jogadores, pelo De La Cruz e pelo Gerson. Mas na hora da finalização, faltou o cacuete de quem sabe fazer gol, do Arrascaeta, do Pedro, até do Cebolinha, que não estavam no jogo. Então, estava na hora, muito claro isso, de botar o Bruno Henrique. Já tinha se passado metade do jogo. Intervalo de jogo, o técnico conversou, bota o Bruno Henrique para jogar no lugar do Carlinhos, e não botou. Ele só foi entrar aos 23 minutos, na metade do segundo tempo. Portanto, muito pouco tempo para se ambientar. Estava sentindo a altitude? Acho que todos estavam de alguma forma. Mas com o Bruno Henrique ali, as chances criadas pelo Flamengo, certamente uma delas terminava na rede do adversário, porque a capacidade de finalização dele é muito maior, muito mais acentuada do que a de todos os outros que estavam ali no campo. Mas quando ele entrou, o Flamengo já tinha abdicado de fazer gol, já estava naquela de defender o resultado. O início do segundo tempo teve a chance do Ayrton Lucas, que no primeiro tempo não passou do meio do campo, cuidando lá do Bruno Sávio, o melhor atacante do time do Bolívar, que é um brasileiro, jogando lá de ponta em cima do Ayrton Lucas, dando um trabalho danado. Já tinha metido uma bola perigosa na trave, que o goleiro Rossi tirou. Rossi fez uma partida notável hoje, né? Defesas espetaculares, mandando com a sua experiência um balde de água fria no time adversário, quando apertava demais. E aí entrou o Bruno Sávio, melhor jogador do time do Bolívar, fez o gol aos 11 minutos. Uma bola cruzada na esquerda,
que ele, pelo lado direito, nas costas do Ayrton Lucas, que não cobriu, meteu de cabeça, fez 1-0. 11 minutos era tempo a peça para o time do Bolívar buscar o segundo gol. E aí o Tite foi tirando os homens de frente, botando homens para trás. Montou uma linha de 5 com o Davi Luiz de terceiro zagueiro, uma outra linha de 4 com o garoto Everton Araújo ao lado do Pulgar, mais os dois, e mais o Léo Ortiz, mais o Luiz Araújo, que deixou de ser atacante. Ficou só o Bruno Henrique lá na frente. Eram 5 defensores, 4 volantes e 1 atacante. Ou seja, abrindo mão completamente de lutar por um golzinho que tirasse o peso, né? Tirasse aquela responsabilidade de não poder falhar. E o Flamengo ficou jogando ali no risco zero. Não podia falhar. E conseguiu resistir a essa pressão, levar o jogo até o final. Os jogadores exaustos caíram no chão no final da partida, no apito final do juiz, que deu 5 de acréscimos, para respirar um pouco aliviado em relação a tudo que aconteceu na partida. Foi um grande jogo do Flamengo? Logicamente que não foi, mas é preciso dar todo esse desconto. Jogar na altitude não é fácil, é desumano. Quem já foi lá, como eu já tive a oportunidade de ir 3, 4 vezes, não é fácil você respirar. Caminhar em velocidade, em rapidez, não pode fazer isso. Você tem que cuidar de uma alimentação para não comer muito, não pode comer feijoada, cozido, comida pesada, nem pensar. Então você tem que ter todo um comportamento diferente do seu habitual. O time do Flamengo teve que passar por isso e resistiu. A verdade e a explicação maior é essa: o Flamengo resistiu. Seus zagueiros foram muito bem, Rossi uma grande partida, a Luiz Araújo fez um papel tático excepcional na partida de hoje, e a gente chega à conclusão seguinte: o que decidiu a classificação do Flamengo foi aquele golzinho do Léo Pereira no Maracanã, no primeiro jogo, aos 44 minutos. O jogo estava caminhando para 1-0, era pequena essa vantagem para o Flamengo levar para o jogo de volta na altitude, e saiu aquele gol do Léo Pereira. Aquele recado: inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Até a próxima!